Recentemente eu conversava com o diácono Alinson, aqui da nossa igreja, e nós falávamos acerca das características comportamentais dos pessoenses, das pessoas aqui de João Pessoa, para aqueles que nos assistem de lugares distantes. E na ocasião, ele compartilhou algumas preciosas informações históricas de o porquê que as famílias brasileiras, em algumas regiões do nosso país, elas são um pouco mais fechadas em torno de si mesmas. Foi quando ele fez uma excelente indicação de leitura, uma clássica obra de Oliveira Viana, por título Instituições Políticas Brasileiras. E nos capítulos 9 e 10, Oliveira fala sobre a origem e características do clã feudal. E como no Brasil medieval, algumas famílias de latifundiários, eles construíram uma mini-sociedade ou micro-sociedade a partir das suas terras, onde nessas disputas eles acabavam se distanciando das outras famílias e diminuindo a interação relacional. Essas famílias se fortaleceram, ganharam riqueza, poder e renome. E provavelmente no contexto onde você foi criado, na cidade ou no bairro, existiam algumas famílias renomadas. Talvez se você voltar na sua infância, você vai relembrar que um nome ou um sobrenome, principalmente, era sinônimo de poder financeiro, poder político, influência, de modo que o fato de um rapaz carregar um sobrenome já lhe credenciava a casar com as moças mais belas da sua cidade. O contrário também é verdade. Algumas moças, simplesmente por ouvirem um sobrenome, já despertavam o interesse por aquele rapaz. Isso era, sim, consequência do poder, do crédito, da riqueza, quem sabe até da boa reputação que aquela família específica carregava. A família também carregava responsabilidades. Aqueles que tinham um sobrenome tinham a responsabilidade de honrar a tradição que receberam, que fora construída ao longo de décadas ou até séculos, guardar o patrimônio e cuidar de tudo aquilo que eles construíram e transmitir essa tradição para as próximas gerações. É com essa reflexão inicial que eu gostaria de pensar com vocês na mais importante de todas as famílias em qualquer lugar, não apenas do nosso país, mas de todas as nações. Mesmo as nações mais poderosas, eu quero refletir com vocês acerca da família da aliança, acerca dos privilégios e das responsabilidades que todos aqueles que fazem parte dessa família receberam da parte daquele que a instituiu. Então, para isso, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 6. Último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 6. Uma vez mais, louvo a Deus pela vida dos nossos convidados, os que estão aqui ou aqueles que estão conosco pela primeira vez em nossa transmissão. Deuteronômio, capítulo 6. Leremos dos versos 1 ao versículo de número 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda
e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vamos ler juntos os versos 4 e 5? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Peça a Deus para falar ao seu coração. Pai, nós te bendizemos por este culto que prestamos ao Senhor, por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Suplicamos que o teu Espírito nessa noite nos fale com clareza acerca de todos os privilégios desta tão importante família, que é a família da aliança. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, num dia tão importante como esse, no qual celebramos no Brasil o Dia dos Pais, pensar em família é sempre pensar em uma mesa onde os mais experientes estão ali com os seus filhos, ou quem sabe com os netos, gozando de bons momentos. É sempre bom lembrarmos que a família é a primeira instituição que o Senhor estabelece na terra. Antes mesmo de instituir a igreja, ele institui a família para a felicidade do gênero humano e para o louvor da sua glória. E quando nós olhamos então para essa passagem, nós nos deparamos com um momento crucial nesta família, que era a família da aliança, instituída pelo próprio Deus. Quando Deus chama um homem de uma terra pagã chamada Ur dos Caldeus, escolhe este homem chamado Abrão e promete fazer dele uma grande nação. Através daquele homem, sem qualquer mérito, idólatra, tão pecador quanto os demais homens que estavam em sua própria cidade, mas ele fora recipiente da graça de Deus, do amor benevolente do Senhor. A maioria de vocês conhecem a história, como Deus multiplica aquele povo, e eles chegam então no Egito, na terceira geração de Abraão, através de Jacó, no número de 72. 430 anos após isso, chega o momento deles saírem. Agora eles não são 72, eles são aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Eles saem e numa jornada que deveria durar 40 dias, ela dura 40 anos. Vocês se lembram que logo quando eles saíram, estando ainda ali no Monte Sinai, eles param e Moisés recebe das mãos do próprio Senhor as tábuas da lei. Ali estava o decálogo, os 10 mandamentos, o que nós chamamos na teologia de lei moral. Ela expressava o caráter do Deus o qual ele adorava, totalmente distinto das falsas divindades que eles deixaram no Egito. E ao receberem esta lei, que era o símbolo do pacto, um dos símbolos do pacto do Senhor com Israel, eles continuam a sua peregrinação. 40 anos depois, eles estão prestes a entrar no Sinai. E quando eles estão prestes a entrar no Sinai, no 40º ano, no 11º mês, o Senhor então renova a aliança. O livro de Deuteronômio é um livro onde a lei é repetida, ela é renovada, ela é relembrada para aqueles que estão prestes a receber uma grande bênção do Senhor. E é diante deste cenário que eu gostaria de trabalhar com vocês acerca dos direitos e dos privilégios de todos aqueles
que faziam parte daquela família da aliança e daqueles que continuam fazendo parte da família da aliança nos nossos dias. E uma primeira verdade que eu destaco nesse texto e em todo este contexto é que aqueles que estavam presentes neste momento crucial, e todos nós precisamos reconhecer que estamos numa condição familiar privilegiada. Todos aqui e os que nos assistem precisam reconhecer que fazem parte de uma condição familiar privilegiada. E antes que você diga, talvez não dirá, mas pense: espera aí, pastor, você não conhece a minha família nuclear, muito menos a minha família estendida. Ela perde para a grande família do Agostinho Carrara, aqueles que lembram bem. Mas tente lembrar o contexto e as circunstâncias dessas pessoas, para que nós possamos entender o porquê que estes eram privilegiados. Nós precisamos olhar para o texto e nos lembrarmos que eles não viviam um cenário de família nuclear ou estendida o mais pacífico. Aproximadamente, nesses 40 anos de peregrinação, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Nós estamos falando de 1 milhão dentre 3 milhões. E não foi uma fatalidade, não foi um acidente, foi antes uma catástrofe. 1/3 da família da aliança morreu. Então, nesse momento em que a lei, a aliança estava sendo renovada, o pacto estava sendo reafirmado, muitos destes homens e dessas mulheres estavam sem os seus pais, sem as suas mães, sem os seus avós, sem muitos daqueles que cultivaram as mais preciosas memórias da sua existência. E o porquê disso? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Números 14, você encontrará a razão pela qual este caos familiar e circunstancial se manifestou na vida do povo da aliança, ou da família da aliança. Veja só, Números 14, versículo 21. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente, conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe filho de Jefoné e Josué filho de Num. Vejam bem, irmãos, vejam bem, todos aqueles que já leram o livro de Números, eu me lembro que uma irmã da terceira idade esses dias disse: pastor, nessa quarentena eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda, me mandou um áudio, mas eu estou em Números agora, eu tenho que ler mesmo, pastor, essas genealogias? Eu não estou aguentando. Eu disse: faça uma forcinha, minha irmã, porque é importante. O livro de Números, apesar das genealogias, ele é fenomenal. Nós encontramos lições preciosas, nós encontramos feitos extraordinários do Senhor pela manhã, e no mesmo dia aquele povo que viu o milagre do Senhor e Deus fazendo água jorrar da rocha, ou pão cair do céu, este mesmo povo no mesmo dia estava amaldiçoando Moisés.
intentando contra a vida dele e espraguejando em nome do Senhor. A misericórdia de Deus foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, só que chegou um momento em que a misericórdia deu lugar à ira, que também é um dos atributos do Senhor. E o Senhor disse: chega, Moisés, eu vou destruir todo este povo e de você eu farei uma grande nação. E Moisés, num antropopatismo, esse é o termo que a teologia usa, é atribuir emoções humanas a Deus. Moisés diz: não, Senhor, não faça isso. O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou o teu povo da terra e não teve capacidade para levá-lo à terra prometida. Arrepende-te, Senhor, do mal que farias. E Deus então deixa de exercer juízo e passa a exercer misericórdia, mas não sobre todos, porque como bem disse Paulo, lá no capítulo 9 de Romanos: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. E diante de um povo murmurador, pecaminoso, Deus disse: ninguém de 20 anos para cima que saiu do Egito vai entrar na terra prometida. Só os de 20 anos para baixo, ou aqueles que nasceram durante a peregrinação no deserto. Então, com exceção de Josué e Calebe, as pessoas mais velhas que estavam prestes a entrar na terra prometida tinham 60 anos. Talvez você que nos assiste com 60 anos diz: pastor, eu me sinto ainda uma garota, ou um garoto. A longevidade de hoje é possível, irmãos, e com muita medicação, boa alimentação e exercício. Mas quando nós olhamos então, essas pessoas que estavam no momento de efusão e euforia, elas não tinham um contexto familiar fácil. Havia dores. O fato dos seus familiares terem pecado e errado e pagado pelo seu erro não amenizava a dor, a saudade, a falta e a tristeza em seus corações. Mas ainda assim, este povo deveria ter a consciência que eles pertenciam a um contexto familiar privilegiado, porque ainda que tanto caos e dores se manifestassem na sua família nuclear de sangue ou na família estendida, eles faziam parte de uma família de realidades espirituais que suplantavam qualquer privilégio nessa terra. Eles faziam parte da família do Senhor Yahvé, da família do Senhor Deus, e eles poderiam celebrar por serem recipientes deste amor de Deus, como o próprio Deus afirmou através do profeta Oséias. Se você observar no capítulo 11, num outro momento já da história de Israel, Deus relembra este instante da história desta família, quando em Oséias 11, no versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Portanto, quando Deus entrega esta lei ou renova a aliança através de Moisés, no momento de transição de liderança, pois a liderança da nação estava saindo das mãos de Moisés e indo para Josué, o Senhor diz: olha, vejam, vocês são recipientes do meu amor incondicional, do meu amor gracioso que os elegeu dentre todos os povos, que são pecadores como vocês, mas incondicionalmente eu vos amei com amor eterno, e com laços eternos eu vos atraí para mim, mas ainda assim vocês não se deram conta deste cuidado. Em diversos momentos Deus chama a atenção,
Portanto, quando a lei é apresentada novamente, o fundamento desta lei e deste pacto é o amor incondicional de Deus, deste único Deus, que é apresentado novamente no verso 1 em Deuteronômio 6. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Veja a relação pessoal e íntima entre o Senhor e a nação de Israel. Portanto, irmãos, esses homens e essas mulheres que estavam prestes a tomar a terra, precisavam ter a certeza que o amor gracioso e incondicional de Deus os colocava numa condição privilegiada. O amor pactual de Deus se revelou sobre a família da aliança em todo o Antigo Testamento. E como ouvimos hoje pela manhã, na plenitude dos tempos, este amor pactual, ele se revela de uma forma mais gloriosa na encarnação, vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, através do qual nós recebemos a aplicação desta gloriosa obra sobre as nossas vidas. É o mesmo amor pactual que se manifestou sobre os crentes do Antigo Testamento, mas a realidade e vivacidade dos privilégios em fazer parte dessa família da aliança se tornou algo muito mais palpável. E num texto que também foi lido hoje pela manhã pelo reverendo Kilvin, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, no versículo 15, ele declara: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Comentando esse texto, o grande reformador Calvino, ele diz: recebestes o Espírito através de quem vós e todo o restante de nós, crentes, clamamos. A imitação da linguagem usada por um filho a seu pai é enfática, visto que o apóstolo usa a palavra Abba em relação a todos os crentes. Ele quer dizer que a misericórdia divina tornou-se disseminada pelo mundo todo. Numa extensão tal como observa Agostinho, Deus chegou a ser louvado em todas as línguas, por todas as nações. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Mesmo com a sua história familiar que só você conhece, você sabe as dores, angústias e sofrimentos que enfrentou, quer no âmbito da família estendida ou num lar completamente disfuncional, de modo que datas comemorativas como o Dia dos Pais ou Dia das Mães traz muito mais tristeza e dor do que alegria e celebração. Não importa. Não importa quão disfuncional seja a sua família de sangue, o amor soberano de Deus o escolheu, me escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fizéssemos parte da família da aliança, a qual dinheiro algum ou privilégio humano algum pode colocar um homem nela, mas tão somente o bendito sangue de Cristo Jesus vertido no Calvário, e por isso nós celebramos e honramos ao seu nome. Os mais instruídos, que não são muitos, são poucos. Poucos C.S. Lewis ou Franz Schaeffer surgiram na história, mas milhares e milhares de anônimos, de homens e mulheres indoutos,
que não sabem escrever o próprio nome, mas foram comprados por um alto preço, escolhidos por um Deus que não faz acepção de pessoas. Que privilégio! Celebre a Deus. Mas como falamos, fazer parte da família da aliança para Israel não era apenas uma constatação de privilégios, mesmo num contexto circunstancial difícil. Também trazia responsabilidades. E a responsabilidade que nós encontramos destaca uma segunda verdade no texto, que o caminho do sucesso na família da aliança passa pela modelagem relacional. Para se ter sucesso, ser bem-sucedido como membros da família da aliança, nós precisamos ter em nossos corações a missão de modelar em nossos relacionamentos. Olhe para os versos 4 e 5 de Deuteronômio, quando o texto diz... O verso 2 ainda diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que o bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, juntos, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os versos de 4 a 9, eles são conhecidos na tradição judaica como Shema. O Shema contém aquilo que deveria ser chamado de verdade fundamental da religião de Israel, ou dever fundamental nela baseado. Essa verdade fundamental, irmãos, tem a ver com a natureza única de Deus. Uma vez que eles foram objetos diretos do amor de Deus, uma vez que eles foram amados na eternidade, antes da fundação do mundo, sem fazerem absolutamente nada para merecerem, eles deveriam naturalmente responder o amor com amor. Por isso, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus, e essa expressão, ouça, ó Israel, também está no versículo 1 do capítulo 5, onde nós temos a lista do decálogo, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. É uma conclamação para todo o povo. Isso se repete em outros momentos no livro de Deuteronômio. Ouça, Israel, todos vocês que fazem parte da família da aliança, prestem atenção. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus está reafirmando a sua unicidade. É o primeiro mandamento. Diante ou circundada de nações animistas, místicas, que adoravam a falsos deuses, e que na verdade Paulo diz aos coríntios que eles adoravam a demônios. Por trás de falsas divindades existem demônios agindo e enganando pessoas. O Senhor, Ele está dizendo através de Moisés: olha, eu sou o único Senhor. E aqui há alguns comentaristas que dizem que o único, além de apontar para a unicidade, pode também ser usado como um título de Deus. E aí vem a declaração: amarás o Senhor teu Deus. É um sentido bem real. O mandamento de amar a Deus é algo central no livro de Deuteronômio. Portanto, todas as leis que são mencionadas, todas as regras que são citadas, não apenas das leis morais do decálogo, mas também das leis civis e também das leis cerimoniais que eles deveriam observar. Eram inúmeras, eram 265 leis, 256 leis e 365 proibições.
E muitos desses meninos, quando faziam a sua profissão de fé aos 13 anos, que era o bar mitzvah, eles decoravam todos esses mandamentos. Mas o Senhor está dizendo: olha, isso não deve ser uma prática religiosa de memorização, isso deve ser uma resposta natural do amor que eu manifestei sobre vocês. Vocês devem me amar. A linguagem de amor é semelhante à linguagem do Tratado do Oriente Próximo, quanto à analogia do relacionamento entre pai e filho, que era algo muito forte nas famílias patriarcais. E às vezes nós não conseguimos entender, na nossa sociedade ocidental, que é extremamente individualista. Tudo que é produzido, tudo que é feito, tudo que é publicizado nas redes sociais e nas mídias diz respeito ao seu eu, a você. Não diz respeito à família, ao pensamento na família, à unidade da família, ao pensamento coletivo. E nós temos visto que o individualismo tem gerado, não apenas em nossa geração, mas em outras gerações. Mas a ideia do amor, do respeito e da devoção entre pai e filho, no Oriente, neste período, era algo muito profundo. Então, quando Deus usa essa linguagem paternal, expressando o seu amor eterno, e agora, na repetição da lei, ele diz: olha, amem, mas amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Eles foram convidados a amar a Deus na inteireza do seu ser. Eles foram convidados a amar a Deus com tudo aquilo que eles eram, como uma resposta de gratidão. Essa foi a queixa do Senhor no texto de Oséias, que nós lemos há alguns minutos atrás, no capítulo 11, e essa foi a queixa do Senhor ao longo de toda a antiga aliança. O povo não amara a Deus, ou não amou a Deus. Muitos se aproximaram do Senhor com os seus lábios, mas o Senhor disse que o coração deles estava distante. A honra que vocês me prestam são de mandamentos que vocês aprenderam maquinalmente dos homens. Portanto, Deus está dizendo: eu não quero que vocês memorizem essas leis, eu não quero que vocês decorem como um livro de regras de certo e errado. Eu quero que vocês saibam que esta lei revela o meu caráter. E como Calvino disse no terceiro uso da lei, que nós falamos recentemente aqui, ela modela o caráter de Deus e o padrão para a vida de todos aqueles que foram alcançados e transformados por este amor. No texto de Romanos, lido no capítulo 8, no verso 8, Paulo disse que aqueles que estão na carne não conseguem adorar a Deus, ou não podem louvar a Deus, ou agradar a Deus. Portanto, obedecer à lei de Deus, pela própria capacidade do homem, é impossível, porque este homem é escravo do pecado, ele é escravo das suas próprias paixões. Mas Israel havia abandonado a escravidão não apenas do Egito, mas do poder do pecado. E assim como libertos pelo Senhor, eles tinham, pela força do poder do Espírito, a capacidade de amar a Deus e de viver de um modo que honra a Deus. Isso se manifesta, irmãos, de um modo mais glorioso quando nós fomos libertos da escravidão do pecado e recebemos, como vimos, o Espírito da adoção, e este Espírito que em nós habita, nos habilita a vivermos como Jesus viveu. Com qual propósito? Qual é o propósito de existirmos como família da aliança? O propósito era que nós, ou que eles, modelassem, e para nós hoje o propósito é que nós modelemos para todos aqueles que estão no nosso entorno o que é uma vida de amor a Deus. Perceba que no verso 3 são citados filhos e netos.
E diante destes filhos e netos, eles deveriam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Os discípulos devem ser inspirados pela observação do ensino na prática da vida de um discipulador. Como vimos, Jesus escolheu 12 homens e anda com eles, investe em suas vidas. E ao investir na vida destes 12 homens, o impacto do amor que Cristo tinha ao Pai era algo tão profundo, que no momento depois que o Senhor ora, os discípulos dizem: Senhor, nos ensina a orar. Foi algo tão impactante, algo tão glorioso, que eles disseram: olha, nós precisamos disso na nossa vida. É por isso que Oswald Sanders, ele compartilhou a experiência de um homem que trabalhava no escritório federal de investigação em Washington, D.C., no tempo da Cortina de Ferro, quando ele foi entrevistar um jovem comunista. E esse jovem comunista disse para ele: os comunistas não aprendem para mostrar o alto QI que possuem, eles aprendem para colocar em prática o que aprenderam. Eles aprendem para viver aquilo que eles observaram. E é exatamente, irmãos, essa a essência do verdadeiro discipulado. Aquela geração que era filho de pais fracassados, ou netos de avós fracassados, porque murmuraram e não guardaram a fé, portanto, o background familiar não era dos melhores, mas eles receberam o amor de Deus, eles foram objetos do amor de Deus, e agora eles foram chamados: olha, não importa o seu passado familiar, agora vocês têm que amar a Deus com tudo que são diante dos seus filhos e diante dos vossos netos, porque eu vos darei graça para fazerem isso. Essa é a essência do discipulado. Como um servo de Deus chamado Stockstill, num seu livro Um Homem Exemplar, temos em português, e é este o título mesmo, ele diz: a integridade é a base do homem modelo, e a verdadeira base para a integridade: ser realista, autêntico, genuíno e transparente, constrói a integridade e a restaura quando ela foi quebrada. Por isso, irmãos, como verdadeiros filhos da família da aliança, uma geração individualista, assim como estes homens foram chamados para amar a Deus com tudo que são, nós também somos conclamados a amar a Deus com tudo que somos diante dos nossos filhos. Eu sei que as pressões do materialismo fazem com que nós pensemos: o que eu vou deixar para o meu filho? Qual é a carreira promissora que eu darei? Qual é a herança, um imóvel, ou quem sabe um plano de previdência, pagando desde a sua infância? Eu já falei isso aqui em outros momentos. Se você tem condições de fazer isso, ótimo, meu irmão, isso tem valor, mas eu quero dizer que isso não tem valor eterno, pois, como bem disse C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E nós precisamos olhar para o texto e nos lembrarmos que, como filhos da família da aliança, o maior de todos os legados que nós podemos deixar é um exemplo de uma vida que ama profundamente a Deus. Não é apenas ensinar princípios e regras morais. Os fariseus e saduceus faziam isso com os seus filhos, é impactá-los através do amor que nós temos a Deus, e eles percebem. Isso é essencial e tem tudo a ver com a fé reformada, principalmente nós reformados que cremos na doutrina do pacto e somos conhecidos como pedobatistas, ou seja, nós presbiterianos batizamos os nossos filhos. O porquê?
Porque nós cremos que o pacto e o sinal da aliança, Deus estabeleceu um pacto não apenas com o indivíduo, Deus estabeleceu um pacto com a família. E na família estão os nossos filhos. E assim como os filhos da aliança no Antigo Testamento eram circuncidados, os filhos da nova aliança são batizados, como símbolo desta fé que um dia será manifesta no coração deles. Mas quando nós batizamos os nossos filhos aqui, ou com o reverendo Robson, ou comigo, ou com o pastor Kilvin, nós fazemos um juramento. Eu estou aqui com o manual litúrgico presbiteriano, apenas para lembrar os irmãos. E depois que reafirmamos todas essas verdades, é feita a pergunta para os irmãos: prometem que se o Senhor Deus for servido, conservar a vida deste seu filho, até a idade da razão, hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Escritura Sagrada? Prometem ensinar-lhe a ler, para que leiam por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhes vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus, para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Nós fazemos este juramento diante de Deus e da família da aliança. Por isso precisamos nos lembrar no Dia dos Pais sobre como nós temos exercido. E antes que aqueles que não tiveram filhos possam dizer: bem, pastor, isso não serve para mim, porque por motivos soberanos Deus não me permitiu ser pai, ou até você, mulher, Deus não me permitiu ser mãe. Paulo também não tinha filhos naturais, mas ele pôde dizer acerca de Tito e Timóteo: meus verdadeiros filhos na fé. Ele modela tudo isso para estes homens, porque essa é a riqueza do discipulado cristão. Ninguém fica de fora. Por isso, meu irmão, você e qualquer um aqui não são exceção. Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20, em Mileto, quando vai se despedir destes, e diz: olha, vocês sabem como eu me portei. Não é o que eu vos ensinei, não é este modelo de educação cartesiana que se manifesta exclusivamente através de uma aula, de um discurso, de uma oratória. Tudo isso tem o seu valor. Ele se manifesta em primeiro lugar em um amor vivido, impactando o coração de outras pessoas. E em terceiro e último lugar, sim, essa missão se consolida através da intencionalidade no ensino. Os privilégios e direitos da família da aliança se consolidam através da intencionalidade no ensino. Depois de serem ordenados a amarem a Deus com tudo o que são, o Senhor diz no verso 6: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é discurso vazio, não é discurso moralista, legalista, elas estarão no teu coração. É aquilo que faz o seu coração pulsar e vibrar. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este mandamento deveria trazer sim o terceiro uso da lei, na verdade encarnada, mas na verdade verbalizada. Deus se revelou de modo especial através de um livro, dando leis e mandamentos. E numa época
em que a escrita ou que o papel era algo raríssimo, se usava pele de animais, o que era caro. Portanto, ter alguma cópia de um manuscrito era raro. Comunidades inteiras compartilhavam uma pequena cópia de manuscrito. O que fazer para ter a lei do Senhor? Eles precisavam memorizar. E qual é o segredo da memorização? Qual é o segredo da memorização? Repetição. Eles precisavam repetir e repetir e repetir e repetir a lei do Senhor, até que eles as guardassem na mente. E eles deveriam intencionalmente fazer isso, não para si, mas com seus filhos. Quando? Quando eles estivessem assentados, não apenas no Shabat, não apenas no dia do Senhor, não apenas no cumprimento do mandato espiritual. Eles deveriam fazer isso na vida cotidiana, assentados em casa, informalmente, andando pelo caminho em direção aos campos, à colheita ou à semeadura, enquanto cuidavam dos animais, nas tarefas domésticas, eles deveriam falar sobre a palavra de Deus, eles deveriam verbalizar em todo o tempo. E o texto diz: olha, vocês prenderão como um sinal na mão, e eles serão como frontais na testa. O frontal ou filactério, ele veio a ser usado como uma pequena caixa contendo um pergaminho, com vários versículos bíblicos inscritos. E eles eram amarrados, às vezes, e aí nós vemos alguns rabinos que têm filactérios até hoje em Israel e usam em seus cabelos, mas eram colocados também nas portas, uma caixinha, com versos bíblicos, onde nessa escassez de papel eles poderiam ler e relembrar. Nós somos tão privilegiados, irmãos, vivemos uma época de tanta tecnologia. Eu me lembro quando eu fui alcançado pelo Senhor há quase 26 anos, quem imaginava que hoje nós teríamos dispositivos eletrônicos com bíblias e comentários e enciclopédias em um clique? Me lembro a primeira Bíblia que eu ganhei e levava para a escola com uma alegria, o colégio presbiteriano lá em Governador Valadares, e no intervalo eu sentava para ler e aprender mais a palavra de Deus. Hoje nós a temos e a desprezamos. Pessoas que são cristãs, crentes há 10, 15, 20 anos, nunca leram a Bíblia toda. Como é que nós queremos que os nossos filhos amem a Deus e não se entreguem às devassidões dessa terra, se eles não nos veem amando a palavra de Deus? Eles podem ser alcançados pela graça, como essa geração foi, mas essa geração viu seus pais fracassarem, e eu não quero que a geração dos meus filhos me vejam fracassar, nem a dos vossos, nem dos vossos netos. Por isso eles precisavam ser intencionais e em todo tempo falar a palavra. O mesmo Paulo, nesse mesmo encontro em Atos 20, com os presbíteros de Éfeso, ele diz: vocês sabem como eu me portei, e de casa em casa eu não deixava de vos falar a verdade e aquilo que é oportuno. Os nossos lares são lares cheios da palavra. A nossa relação com os nossos filhos é uma relação cheia da palavra. Não necessita ser um discurso religioso onde você está em todo o tempo repetindo versículos bíblicos ou recitando o breve catecismo de Westminster. Não, é olhar todas as coisas numa perspectiva bíblica. Como é que você analisa o mercado financeiro conversando com seus filhos e netos? Numa perspectiva materialista ou numa ótica bíblica? Como é que você analisa uma música e escuta uma música no seu carro que não seja cristã com o seu filho? É com as lentes da Escritura ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? As séries e os filmes que assistimos, como é que nós analisamos e sentamos com eles e perguntamos: o que você vê nisso?
Tudo isso faz parte de falar a palavra enquanto andamos, de ter um lar permeado pela palavra de Deus. São aplicações intencionais da verdade no nosso dia a dia. Se nós não fizermos isso, os nossos filhos desenvolverão uma espiritualidade dualista, onde eles chegam na igreja e ligarão o modo on, espiritualidade, adorarão. E ao botar o pé ali fora, off, perspectiva materialista e secular. No início da nossa mensagem, nós falamos acerca de algumas famílias que ganharam notoriedade e tiveram muitas virtudes atreladas ao seu nome. Com base em todas essas verdades que nós analisamos na Escritura, eu quero citar uma família que viveu no século XIX e que teve notoriedade não pelas razões que o mundo valora, mas por esses valores que acabamos de citar. Foi a família Patton, uma família escocesa, uma família simples, de onde saiu um grande missionário no arquipélago das Novas Hébridas, ilhas no sudoeste do Pacífico, chamado John Patton, missionário presbiteriano. Um homem que demonstrou um amor e uma coragem para servir a Deus, dentre povos primitivos, que nos impressiona. E John Patton, quando escreveu o seu diário, falando de onde ele tirou tanta inspiração e tanta coragem para desenvolver o seu ministério, ele fez um tributo ao seu pai, um homem simples, mas profundamente piedoso. E em sua autobiografia ele diz que havia um quartinho em que o seu pai orava, e como regra, depois de cada refeição, os 11 filhos, para eu que reclamo que tenho 3, e você que tem 1 e está morrendo pelos cantos, 11 filhos conheciam aquele lugar e respeitavam-no e aprenderam algo profundo acerca de Deus. John Patton escreveu o seguinte no seu tributo: mesmo que uma catástrofe indizível pudesse banir da minha memória tudo que diz respeito à religião, e que tais coisas fossem apagadas do meu entendimento, minha alma ainda se recordaria daquelas cenas antigas. Se fecharia novamente no pequeno santuário, ouvindo os ecos daqueles clamores a Deus. Resistiria a todas as dúvidas com o vitorioso apelo: ele andou com Deus, por que eu não? Não posso explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele tempo. Nenhum estranho poderia compreendê-lo, quando de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, em culto familiar, ele derramava toda a sua alma com lágrimas em favor da conversão do mundo pagão e a adoração a Jesus, bem como em favor das necessidades pessoais e familiares. Todos nós sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo, e aprendíamos a conhecê-lo, a amá-lo como nosso divino amigo. Que legado nós deixaremos para aqueles membros da família da aliança que Deus colocou no nosso entorno? Eles podem ser filhos naturais, mas talvez você diga: pastor, já passei dessa época, perdi a oportunidade. Invista isso na vida dos seus netos. Se você não os tem, procure a Deus alguns Timóteos e Titos, ou mulheres,
que você possa cumprir este papel de amar a Deus diante dessas pessoas. Vamos orar? Quem sabe você tem faltado ou sentido falta de motivação, alegria e propósito na vida. Abrace isso como sua maior ambição, amar a Deus no mundo, reconhecendo o privilégio disso e fazendo disso um instrumento de impacto na vida de outras pessoas. E a felicidade e o senso mais profundo de propósito dominará o seu coração, para além de todas as dores e frustrações. Maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti. Nesse Dia dos Pais, nós queremos celebrar o Teu nome pela família que o Senhor nos deu, por fazermos parte da família da aliança, Senhor. Por mais que tenhamos muita infraestrutura ou não tenhamos qualquer nesta terra, nós somos privilegiados. Somos privilegiados porque fomos comprados por um alto preço. Somos Teus, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos a graça de Te amar, dá-nos a graça de, pelo poder do Teu Espírito Santo, vivermos uma vida de integridade, sermos inteiros, completos em Tua presença, até quando erramos, sendo verdadeiros e modelando o arrependimento diante dos nossos filhos, netos ou filhos na fé, e dar-nos intencionalidade, Senhor, para que um dia os nossos filhos ou alguém possa dizer: houve um Senhor Patton, ou um John Patton, ou um Silva, ou um Souza, ou qualquer outro nome mais comum, mas que impactou a minha vida. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar neste mundo que Te despreza. Ajuda-nos a compreendermos este privilégio, para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.